galera, mais uma semana, mais um vídeo. Pessoal, essa semana excepcionalmente teremos 2 vídeos, porque como vocês puderam perceber, semana passada não tivemos vídeos por outras questões de trabalho, eu não pude fazer a quarta parte para vocês. Então, essa semana eu farei a quarta e a quinta parte, ok? Depois voltamos no ritmo normal de um vídeo por semana. Então, pessoal, como eu prometi para vocês no vídeo anterior, nessa quarta parte eu falarei para vocês um pouquinho sobre a morte do Allan Kardec e o processo de como o Espiritismo foi chegando aos poucos no Brasil. Não necessariamente depois da morte do Allan Kardec, só que já era um processo histórico que estava ocorrendo e depois da morte do Allan Kardec, o Brasil acaba se tornando um importante centro do movimento espírita no mundo, principalmente depois da fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB, em 1884. Mas esse vídeo será basicamente para a gente discutir esse processo de introdução do pensamento espírita no Brasil, já que o movimento espírita no Brasil adquiriu algumas características particulares que fez com que o espiritismo brasileiro adquirisse uma especificidade típica em nosso território. Eu quero dizer que nesse vídeo a gente vai falar basicamente de 2 figuras importantíssimas: Luiz Olímpio Teles de Menezes, jornalista baiano, e o nosso Allan Kardec brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Mas eu queria deixar um alerta, pessoal, que nesse vídeo eu não falarei necessariamente da biografia deles, mas como cada um participou na difusão das ideias espíritas em território brasileiro. Como cada um contribuiu para que o espiritismo adquirisse uma feição mais religiosa e um pouco menos científica, adequando a religiosidade do povo brasileiro. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala do espiritismo no Brasil, a gente tem que ter em mente que nosso país tem como religião e cultura religiosa predominante o catolicismo. Então, tanto Teles de Menezes quanto Bezerra de Menezes, eles são frutos desse contexto. Ambos vêm de família católica, o primeiro do Nordeste, da Bahia, e outro do Ceará. Mas Bezerra de Menezes acaba adquirindo maior destaque pelo fato de ele ser o primeiro a tentar aproximar o espiritismo do catolicismo. Como que ele faz isso? Ele
fundamenta a religiosidade espírita, a prática espírita, com algumas aproximações e dogmas católicos. Por exemplo, faz a aproximação da figura de Cristo e seus ensinamentos com o catolicismo e o espiritismo, fazendo do espiritismo, de certa forma, uma evolução do catolicismo. Enquanto o Bezerra de Menezes fez isso em sua época, sendo que Bezerra de Menezes pega a segunda metade do século XIX praticamente inteira com suas ideias, suas obras de tentativa de aproximação do catolicismo e do espiritismo. Teles de Menezes, ele, como jornalista, que foi diferente do Dr. Bezerra, que era médico, Teles de Menezes se utilizou muito da imprensa e ele foi o primeiro responsável pela primeira publicação espírita do Brasil, que se chama Eco de Além Túmulo, o primeiro jornal espírita brasileiro, fundado em 1869, coincidentemente no mesmo ano de morte de Allan Kardec. Pelas fontes históricas, sabe-se que os dois chegaram a ter contato nos últimos meses de vida de Allan Kardec, já que ele morre em abril deste ano, 1869. Mas o que a gente pode falar sobre Bezerra de Menezes em si? Bezerra, sem necessariamente tratar diretamente da biografia dele, mas qual que é o pensamento do Bezerra de Menezes? Como é estudioso, ele possui um paralelo muito próximo com Allan Kardec, sendo que os dois tinham uma característica muito semelhante, uma vez que os dois tinham em seu pensamento uma estrutura de muita pesquisa, muita observação e muita comprovação dos fatos. E o Bezerra de Menezes, quando a gente analisa o papel que ele possuiu nesse processo de introdução do espiritismo de forma sólida no Brasil, é que a gente vê a seguinte coisa, que ele, na maneira de lidar com o espiritismo, sem necessariamente negar o papel que o catolicismo teve até na sua formação pessoal, na sua base de valores, assim. Ele foi o principal responsável pela adequação da linguagem do espiritismo em termos de conceito com a simplificação do contato com o catolicismo. Deixa eu ver se eu me faço mais claro.
O espiritismo em si, como nós dissemos em outros vídeos, trazia na sua essência uma linguagem científica. O catolicismo trazia uma prática cotidiana enraizada no Brasil. O que o Bezerra de Menezes faz? Principalmente pelos seus escritos filosóficos, que é a grande obra dele, ele consegue aproximar essa linguagem científica do catolicismo, do espiritismo, para uma possibilidade prática vinda do catolicismo do dia a dia. Que depois, no vídeo seguinte, nós veremos que o Chico Xavier acaba sendo, de certa forma, uma continuidade do trabalho de Bezerra de Menezes, fazendo do catolicismo e o espiritismo praticamente uma só religião cristã, vamos dizer assim. Mas nesse aspecto de trazer uma linguagem mais cristã para o espiritismo, o Bezerra de Menezes foi uma das principais figuras responsáveis pelo aprofundamento desse aspecto, vamos dizer assim. E ele foi também, como médico influente e político, um dos responsáveis pela legitimação do espiritismo como um movimento religioso, numa época em que o espiritismo era visto fundamentalmente pela Igreja Católica como uma seita demoníaca que desvirtuava toda uma geração da sociedade. O Bezerra de Menezes, nesse sentido, procurou estabelecer um diálogo e muitas vezes, de certa forma, podemos dizer que não fugiu do confronto muitas vezes, principalmente por dois órgãos de imprensa, que quem tiver interesse, existem registros ótimos sobre este período, que seria o Jornal do Comércio, que por muito tempo foi um dos veículos mais influentes na imprensa do Rio de Janeiro, e também como um lugar específico para discussão doutrinária e defesa do espiritismo, temos o jornal espírita chamado O Reformador, fundado em 1883, um ano antes da Federação Espírita Brasileira, que depois passa a tomar conta institucionalmente desse jornal. Como ponto de chegada desse quarto vídeo, a gente pode dizer o seguinte, que Bezerra de Menezes, em última análise, foi o responsável pela adequação da linguagem espírita à cultura e religiosidade brasileira, fazendo dele um dos principais difusores
do espiritismo no Brasil e posteriormente da América Latina, que com Chico Xavier, como veremos no vídeo seguinte, terá a consolidação de um método próprio e efeitos decisivos em nossa sociedade e nesse movimento religioso. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal Leandro Faria Doses de História, Leandro Faria Doses de História. Me sigam no Instagram, Leandro Faria Historiador, Leandro Faria Historiador. Deixe seu comentário, deixe seu like. Até o próximo vídeo, ainda essa semana, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Grande abraço, tchau, tchau.